Vamos lá. Boa noite. A gente começou hoje com a música Me Leva para Casa, do Luciano Subirá. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, sobre ir para casa. Que, na verdade, a caminhada... Eu vou tentar não chorar, mas é bem difícil, né, gente? Quem me conhece sabe, assim, que é bem complicadinho. A letra fala assim: como pode me amar, Deus? Conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como podes me amar assim? E como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate, mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo, e me abraça quando estou chorando, e segura as minhas mãos. E me leva para perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato dos seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus? Sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando eu tô caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva para perto das chamas de amor que ardem em teu coração, não se podem conter. Minha alma soluça quando eu percebo o contato dos meus olhos com o seu. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa para te encontrar de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Não tem coisa mais incrível do que a gente tá sentindo que a gente está caindo de um precipício sem paraquedas e de repente alguém pegar na nossa mão. Não tem coisa mais incrível. Eu tenho certeza que cada um aqui, em algum momento da vida, já se sentiu assim. Eu tenho certeza que cada um aqui já se sentiu assim. Ou em diversas áreas da vida, na área sentimental, na área profissional, de relacionamento, financeira. Em algum momento da vida a gente já se viu no momento que a gente fala assim, e agora? E não tem coisa mais incrível do que a gente se sentir acolhida, do que a gente se sentir amada. E Deus lá no céu, ele colocou pessoas aqui para que uma ajudasse as outras. Para que a gente realmente estivesse em comunhão. A minha luz está falhando. Deixa eu ver se consigo arrumar daqui. Um segundo. E eu sei que a maioria das pessoas, normalmente quando elas se aproximam de Deus, não é porque elas estão se sentindo seguras ou com o paraquedas delas bem de boa. Geralmente a gente recorre a Deus quando a gente já está em queda livre. Em alguma parte da vida, ou porque a gente sente um vazio, ou porque a gente perdeu o chão que a gente tinha. Alguma coisa realmente aconteceu para que a gente se aproximasse mais de Deus. E não é vontade dele que a gente se aproxime dessa forma. Na verdade, a vontade dele é que a gente sempre estivesse conectado a ele. Mas ele, no seu infinito amor, ele busca a gente, ele encontra a gente nesses momentos. E como mostra nesse clipe que a gente viu,
ele vem com uma mão e a gente cai ali nas mãos dele e ali a gente se sente seguro. E algumas pessoas não conseguem achar esse caminho sozinho. Algumas pessoas precisam de ajuda e geralmente todas as pessoas. São raras as pessoas que têm experiência com Deus sozinhas. Alguém falou para ela e ela pode sim ter uma experiência com Deus, mas alguém conectou ela, alguém falou, olha, existe um Deus, existe um pai que vai cuidar de você. Em algum momento essa pessoa ouviu de um ser humano. Como eu disse, né, existem histórias aí do povo que está no meio da montanha, no meio do nada, e apareceram anjos e falaram com eles, mas o número é mínimo, o número máximo é o boca a boca. É a maior, maior campanha de marketing que existe, é o boca a boca, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas, porque eu tenho maior prazer em compartilhar Jesus com as pessoas. E isso começou de uma forma sem ser intencional, como uma coisa que é da minha natureza mesmo. E hoje eu faço isso de forma intencional, hoje eu me atento às pessoas, mas eu já não fui assim. Isso foi uma das orações até que eu escrevi, e que depois de um tempo eu li e falei, caracas, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos no meu caderno para falar com você. Então, vamos lá. Geralmente, quando a pessoa é cristã desde sempre, né? Não tem Ah, ela nunca passou por... As pessoas acham, né? Que ela nunca passou por nada super, né? Para encontrar Jesus e tal. Mas esse encontro, ele acontece em algum momento da vida da pessoa que cresceu em uma área evangélica, em algum momento isso vai acontecer. Então, eu vi até, né, o pessoal falando, na igreja mesmo, que eu, né, que eu fui criada, eu via a pessoa falar, eu saí da igreja, não sei o quê. E aí eu voltei, e ela sempre tinha experiências, eu falava, mano, eu nem vou, eu nunca vou ter essas experiências super legais, legais, porque eu nem vou, né? Mas a gente tem experiência, sim, e a gente consegue cada vez mais ser íntimo com Jesus. Eu fui criada em igreja cheia de leis, cheia de regras, e eu sou grata a Deus por todas essas leis e regras, porque era o melhor que as pessoas tinham para dar. Hoje a gente conhece Jesus e a gente apresenta o mesmo Jesus de uma forma diferente, né? Até porque hoje em dia a gente tem muito acesso a tradução de palavras, a entendimento mesmo, né, do texto, e muitas pessoas antigamente ensinavam a Bíblia e não sabiam nem ler, né, então eu sei que era o melhor delas e que de alguma forma elas eram guiadas por Deus, mas, enfim, então eu fui criada assim, meu pai era cheio de regras, cheio de leis, e eles fizeram o que está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Algumas meninas aqui, né, conheceram Jesus já faz um tempo, outras já foram, já voltaram, né? Então, em algum momento, quando você conecta a pessoa ali com Jesus, em algum momento isso foi plantado nela. Eu nunca me considerei desviada, então algumas pessoas falam, eu estou desviada, porque eu não sabia exatamente assim, mas eu sempre tive no meu coração que eu nunca deixei Jesus. E eu acho muita coragem quem fala, eu estou desviada, porque é você confessar que que se Jesus vier, você não volta, porque a salvação ela é pela fé, né? Então, isso é uma coisa que eu nunca falei e nunca vou falar, independente de eu estar indo a um lugar ou não, até porque o meu lugar é esse aqui, né? Então, tá tudo certo. Mas eu nunca me considerei fora da igreja. Nesse meio tempo, eu sempre fui, né? Então, eu fui criada, ouvindo muitas coisas, e depois eu ia por livre e espontânea vontade. Então, eu brinco que
como se eu tivesse caminhado de olhos vendados, de mãos dadas com os meus pais, como se eles tivessem me guiado por muito tempo nesse caminho. E eu simplesmente ia porque tinha que ir, porque era encontro, porque eu ia ver as minhas amigas, porque eu ia ver o pessoal que eu gostava, porque eu ia cantar, porque eu tinha alguma coisa para fazer na igreja. Mas quando eu cresci, é como se essa venda saísse e eu tivesse agora que andar com as minhas próprias pernas. E aí, o que que eu vou fazer? E eu sabia para onde correr quando eu precisava de uma palavra de conforto, né? Não só de conforto, mas uma palavra. E uma das coisas que eu fiz era ir em qualquer igreja. E eu sempre chamava algumas pessoas. Então, a Ruth era uma dessas, que a gente ia levava ela numas igrejas as mais doidas que vocês imaginam. E ela ia e voltava. Ah, olha, gente, a gente era muito corajosa, mas a gente ia porque a gente estava procurando, né? Então, assim, a gente estava procurando, a gente estava com sede, então a gente ia. Foi bem legal, bem legal. E aí, nesse meio tempo, uma cliente minha mandou mensagem no celular. Antes disso, na verdade, antes de mandar mensagem no celular, acho que foi 2000 e sei lá quando, começaram a falar na empresa que eu trabalho sobre algumas novelas que estavam passando na Record. E aí eu comecei a assistir. Eu acho que foi 2015, talvez. E aí eu comecei a assistir e comecei a gostar muito, 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 que eram os 10 Mandamentos. E aí eu comecei a ficar curiosa, porque você vai pegando um pouco de raiva dos personagens, né, que são ruins. E eu comecei a ler a Bíblia para saber qual era o próximo capítulo. Eu ficava muito ansiosa, falando, não, eu não acredito, eu não acredito, não, eu preciso ler o que vai acontecer com esse Corá aqui. E aí eu ia lá, dava um Google e ia ficar lendo para ver o que ia acontecer com ele. Então isso me trouxe muita curiosidade. Então foi bem legal. Na mesma época, uma amiga minha, foi quando acho que lançou, ou eu já tinha visto, eu não sei, uma amiga minha comentou sobre o filme Quarto de Guerra. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro caderno de guerra, que foi a Cris, que hoje está lá na Irlanda. Ela falou que, vamos fazer um? E aí eu peguei um caderno e fui fazer isso. O que que eu fiz? Eu peguei por temas, então fui procurar meu caderno esses dias, para o nosso encontro, e eu comecei a ver aqui que eu fazia, ó. Então, eu fazia por semana. Então, na segunda-feira, por exemplo, eu escrevia todos os versículos que tinha no Google sobre aquele tema que eu estava procurando. Então, eu comecei com saúde e cura. Talvez porque alguma pessoa bem próxima a mim tivesse com alguma doença. Não sei dizer, tá? Mas eu comecei por isso. E aí, toda manhã, eu lia como se fosse para eu reafirmar isso, sabe? Então, aqui tem um aqui, ó. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, enfim, tem vários versículos aqui, eu dei o Google e colocava assim, cura na Bíblia, versículos sobre cura, e o Google dava. E para todo o versículo, eu fazia uma oração, todo versículo não, né? Todo tema eu fazia uma oração sobre aquilo, e eu colocava o nome de algumas pessoas sobre aquele tema. E, gente, eu achei nomes assim, esse aqui é de 2017, eu achei uns nomes assim muito antigos, e eu, caracas, comecei a mandar mensagem para as minhas amigas. Então, o meu começo de caminhada, que foi a minha caminhada mesmo, não faz tanto tempo, né? Então, eu fiz sobre promessas, sobre bondade, sobre libertação, enfim, tem um monte de coisa aqui, prosperidade. E aí eu fui afirmando isso. Então, às vezes, tem algumas coisas que eu fico, tipo, poxa, eu venho aqui no caderninho e daí eu já tenho eles, né? E aí eu já venho, o que que o senhor fala a respeito desse tema? E daí eu já tenho aqui para consultar. Então, isso daqui é um caderninho muito, muito precioso. E aí, nesse tempo, eu comecei uma cliente minha, que era da academia que eu trabalhava, ela me mandou um convite. Mandou assim, no estúdio, Alphaville, tal horário. E era o mesmo horário que normalmente eu ia com a Ruth em outro lugar, que a gente já também não estava mais indo. Daí eu falei, eu vou. A primeira vez eu fui sozinha, até para ver como que era, como as experiências compartilhadas não eram das melhores. Eu falei, vou ver esse negócio primeiro, depois eu chamo a Ruth, né? E aí eu fui a primeira vez.
e foi muito legal. Só que eu trabalhava de social, de saia, salto, e lá não tinha lugar para sentar, porque era um estúdio e era um lugar onde adolescentes, jovens, assim, iam. Então a galera sentava no chão. Eu amo sentar no chão, mas de saia e de salto, tipo, é muito desconfortável. Não tem muita posição, né? E aí, a primeira vez que eu fui lá, contaram um testemunho que a mãe do Kaká tinha ido na outra célula, o Kaká jogador, né? E tinha mais de 100 pessoas e tal, e eu falei, meu, deve ter cadeira para sentar, eu vou pegar o endereço dessa e vou. Gente, foi esse o critério, ter cadeira para sentar. E aí, eu fui no outro, e aí eu acho que nesse outro eu já levei a Ruth, não lembro, mas eu sei que a Ruth foi comigo. E aí a gente começou a observar que lá as pessoas iam realmente para adorar a Deus. Ninguém estava lá para pedir nada. Eram pessoas super saudáveis, novinhas, né, em Alphaville, é um poder aquisitivo, né, que ok. As pessoas iam lá realmente, tipo, só para louvar e ter tempo junto, assim. E eu achei muito legal aquilo. E eu lembro que eu e a Ruth falavam assim, gente, a gente ficava, tipo, admirada, assim, com as pessoas, sabe? Enfim, a gente começou a frequentar, e aí eu comecei a levar algumas outras meninas também, comecei a convidar algumas meninas para ir. E de lá, como era, como era um pessoal muito novinho, o menino que era líder lá, ele fazia faculdade. E a faculdade dele mudou para a noite e daí acabou a célula. Daí eu fiquei descelulada. Fiquei completamente sem célula e fiquei, tipo, aí toda semana eu ia em alguma igreja mais aleatória. De lá, deixa eu ver para onde eu fui. De lá, a minha irmã, deixa eu ver, eu fiquei sem célula. Aí eu tava conversando com a Andy, com a minha irmã. E aí a minha irmã falou assim, mas por que você não pede para Deus? E eu falei, hã? Como assim pedir para Deus uma célula? Não sabia que podia pedir, né? Porque a gente pede para saúde, pede um emprego, pede um monte de coisas, mas uma célula eu nunca tinha pensado em pedir. E aí eu comecei a estreitar mais o meu relacionamento com Deus e ver que eu, sim, vaga de carro, como a gente já brincou aqui, né? Vaga de carro, lugar para sentar no ônibus e por aí vai. E aí eu falei, né? Eu falei que queria, eu orei, falei que eu queria uma célula. E uma amiga da minha irmã, que eu tinha o celular também, aqui no WhatsApp, ela postou nos status, tem uma célula do Bola de Neve perto de você. E aí, mais uma vez, uma pessoa foi usada para que eu chegasse até lá. E ela colocou certinho o caminho. Ela falou, tem uma célula do Bola de Neve perto de você, entra no site, coloca o CEP, nananã. E aí eu fiz isso. E aí eu resolvi chamar uma pessoa que eu não falava há muito tempo, e do nada me veio lá na cabeça, eu falei, vou chamar. E daí eu chamei uma amiga para ir, e ela falou, eu tô num dia horrível, eu preciso muito ir. E, gente, ela foi só uma única vez, ela teve a resposta exata que ela precisava, ela estava num momento muito difícil, e ela teve a resposta exata do que ela precisava. E aí eu comecei a frequentar lá, e aí entrou a Letícia, que a Lê trabalhava comigo, né? A gente trabalhava junto, nós somos empresárias, trabalhamos no mesmo ramo, e, e a gente fazia parceria de trabalho, eu nem fazia ideia de nada, assim, da vida dela. E ela pediu para ir comigo na célula. Eu falei, claro, imagina, vai uma galera, sempre vai gente comigo, eu nunca vou sozinha, pode ir. E aí a Lê começou a ir, e foi muito legal toda a experiência dela, acredito que um dia ela vai vir aqui contar para vocês a experiência dela. E a minha irmã me marcou num outro post, mais uma pessoa, de que a célula da igreja dela teria aqui na nossa região, que é no Embu das Artes. E aí eu comecei a frequentar lá, amei, levei a Lê também, depois levei a Ruth, depois levei a Gil, depois levei minha mãe, depois levei a Carol, depois levei sei lá mais quem. E a gente sempre ia, às vezes ia tipo umas 8 meninas no carro. E todas as meninas, quando elas começaram a frequentar, é porque elas tinham alguma questão, né? Que busca resposta, que busca um direcionamento, que busca, que tá sem chão, né? Tá sem chão por algum motivo. Como eu disse, não seria o ideal, mas em geral as pessoas ficam mais sensíveis ou mais interessadas quando estão neste momento, né? E aí eu saí de uma caminhada sozinha, digamos assim, que nunca foi tão sozinha assim, para uma caminhada em grupo, né? Que foi o que a gente acabou se tornando, assim, um grupo.
E nessa caminhada eu aprendi muitas coisas junto com as meninas, né? Uma das funções é que nós, seres humanos, a nossa função é conectar as pessoas com Deus. Ponto. Eu vou começar com essa função, mas eu vou trazer o versículo dela no final, tá? A função do Espírito Santo é convencer, não é nossa função. Então, qualquer pessoa que chega pra gente, né, em algum momento da vida dela, a gente não tem que convencê-la de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Então, em João 14, 26, fala assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. Então, é ele. E ele lembra de tudo, ele faz a gente se lembrar de tudo que ele já disse. Aí vem aquela questão. A gente precisa buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, para que ele possa lembrar a gente. Então, por isso que a leitura diária da Bíblia ela é muito importante, para que ele possa trazer à nossa memória o que ele precisa nos lembrar. Em João 16:8 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é a gente, realmente é o Espírito Santo. Então, nós humanos reconectamos as pessoas com Deus, o Espírito Santo convence, e Jesus é quem salva. Em Lucas 19:10 fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Em Romanos 10:9 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em João 1:12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que vieram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Atos 4:12 fala assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus é o único Salvador. E Deus é quem julga. Em Salmos 9:7 fala assim: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Em Romanos 14:13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não ser pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Nossa função no mundo. Aí eu volto para lá, né? Então eu disse que nós conectamos as pessoas com Deus. O Espírito Santo é quem convence, a gente não precisa convencer ninguém de absolutamente nada. Jesus salva, não sou eu que vou salvar ninguém, então a gente não precisa ficar com esse cargo. Meu Deus, meu filho, eu preciso salvar meu filho, meu marido, eu preciso salvar meu marido, minha mãe, eu preciso salvar minha mãe. Não, não é você. Tira esse peso das suas costas, não tem a ver com você. É Jesus quem vai salvar, e é o Espírito Santo que vai convencer. E às vezes eu falo assim: Espírito Santo, tá vendo, né? É você que tem que convencer. Dá uma acelerada aí, rapaz. Às vezes eu dou até a brincadinha, porque não sou eu que vou convencer ninguém de absolutamente nada. Então, E não é macumba gospel, né, gente? não é macumba gospel. A gente não manipula ninguém para o nosso próprio bem, né? Ai, mas é pro bem dele. Ok, mas você vai ser beneficiado, então não tem, não existe esse tipo de manipulação. Existe o livre-arbítrio, né? Então o Espírito Santo também ele não invade ninguém, então tem todo um processo. Mas as orações, elas são ouvidas, tá? E Deus é quem julga, né? Então, a nossa função no mundo, em Marcos 16:15, fala assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E eu lembro que uma vez, gente, a Letícia, ela tem as melhores histórias a gente brinca que ela era totalmente virgem. Porque uma pessoa normal no Brasil, ela faz o sinal da cruz, né? Ela sabe falar, minha senhora, fala, Deus me livre, vai com Deus. E a Lê não tinha nada de Deus no palavreado dela, ela não tinha nenhuma gíria cristã, né? Que pode ser católica ou evangélica, não tinha nenhuma gíria. Então, assim, as coisas mais bobas que a gente falava, tipo, ela não sabia o significado. E, tipo, tem coisa que não tem tradução.
É só essa. Tipo, é isso. Tá lembrando de alguma, Ru? Lembra do hino lá, que ela perguntou? O que eu falei que era? Era o Emanuel, não era? Porque Mas eu falei para ela que nesse daí ela perguntou que roupa que usava para ir no não, é que assim, a gente foi, logo quando ela se converteu, ela foi para a gente show convidou do ela para ir para um Isaías. show. E aí tinha um hino, porque Deus ele é chamado de vários nomes, né? Emanuel. E aí eu vou pesquisar aqui, eu posso falar para vocês todos os nomes que eu não vou saber de cor. E aí tinha um hino que chamava ele de Emanuel, que, se eu não me engano, Emanuel é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. E cantava Emanuel. E aí ela no final ela perguntou assim: quem é esse tal de Emanuel? Foi muito engraçado, né? É que Porque ela falou que ela tinha aprendido as outras músicas. Mas ela falou, meu, Emanuel, nem aprendi Emanuel. Sei lá quem é esse cara. Nem queria saber quem é esse cara. Era a gravação do DVD, e aí você falou, vamos treinar as músicas para chegar lá a gente saber cantar. E aí, quando eu vi Emanuel, eu falei, essa aqui eu não vou aprender, não sei nem quem é. Só que eu falei pra você, tipo, vai ter. Eu falei o quê? O show era o quê que eu falei? Você lembra? Que você falou assim, que roupa que tem que colocar para ir hoje no. Era a gravação de DVD mesmo, gente. Mas eu falei assim que ia ter uma adoração, sei lá, eu falei. Não, foi na célula do Bola que um dia você foi e falou que teve o manto, a unção, uma coisa assim. A Você unção, falou, a unção. nossa, foi o manto, não sei o quê. E eu, como assim? O que que é? Aí ela falou O assim, manto Kel, desceu, sei lá, e eu falei, que meu roupa que Deus. usa para ir na unção? Uma coisa assim. Daí eu falei, oi? Roupa do quê? Daí ela falou, dá unção lá que você falou que vai ter hoje. Eu falei, amiga, não, qualquer roupa é show, vai bem que confortável e tal, manto mas é esse? Que e manto aí, que lá no meio do show, assim, tipo, meu, era show, era a gravação do DVD dele. Então, tava estrumbado de gente, show mesmo, sabe? E aí, a Lê tava assim, tipo, lá na frente. Aí, ela veio, assim, se enroscando na pessoa. Aí, ela veio, assim, no meu ouvido e falou assim, quem é esse Emanuel? Eu falei, oi, ela falou, Emanuel, eu não gravei esse. Quem que é? Meu, eu ria. Gente, é nesse nível, entendeu? Tipo, a pessoa não entender nada. Só para vocês saberem, tá? Ó, na Bíblia tem o Yahvé Xamã, que é o Senhor está presente. Tem o Deus, ele pode ser chamado de Yahvé Xamã, que significa o Senhor que está presente. El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Yahvé Ra, que é o Senhor é o meu pastor. Yahvé Jireh, que é Deus proverá. Yahvé Nissi, que é o Senhor é minha bandeira. E aí tem um monte mais aqui, gente, que eu nem vou falar. E aí é bom você saber quais são, Shalom, é bom vocês saberem qual é o nome dele para você ativar esse nome no momento que você precisar. Eu ativo os anjos cozinheiros aqui em casa quando eu preciso, entendeu? Eu ativo os mecânicos, olha, que eles estão de folga com a graça do Senhor. Mas eu já ativei muito anjos mecânicos, porque, né, tem Deus com todos esses nomes e tem o exército de anjos deles também. Então, assim, tem toda uma hierarquia lá no negócio, né? Mas era muito legal, porque a Lê, ela mostrou pra gente, tipo, como é uma pessoa, e falou, gente, onde você tá? Nas montanhas, gente? A gente tá num país cristão, né? Que o povo conhece alguma coisa. E ter uma pessoa que não conhecia nada de Deus ao meu lado e eu não saber, para mim me chocou demais. Então, isso me fez abrir mais os olhos para tudo isso, sabe? E aí, beleza, então tá. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí, voltando, eu lembro que a Lê falou assim: meu Deus, agora eu entendo porque as pessoas batem nas portas umas das outras de domingo de manhã, porque, tipo, elas entenderam que é para ir pregar o evangelho para todas as pessoas, né? Que de manhã tem alguns bairros que o pessoal, né, bate na porta e tal, porque eles fazem o ID da forma que eles acreditam ser a melhor, né? Então, assim, eles estão dando o amor que eles receberam, eles estão dando para as pessoas. E dá um certo desespero quando você pensa na eternidade, pensa que alguma pessoa, principalmente alguma pessoa que você conhece, que ela não vai falar com você. E, meu, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar lá no céu.
porque aqui a gente já criou essa conexão, né? E lá a gente vai se encontrar. E aí teve uma das células que eu participei, que eles explicaram, uma das meninas estava fazendo teologia, e elas falaram que a palavra ide e pregai o evangelho foi traduzido de forma, digamos assim, incorreta, tá? Seria indo, porque o ide é ir, indo é no caminho, que essa palavra no original, que eu não sei se foi no grego ou no hebraico, enfim, ou no aramaico, enfim, que cada parte da Bíblia é escrito de um jeito, né? Que era indo. Então, a gente não precisa... Aqui, por exemplo, é o id. A gente está vindo aqui, aqui é o encontro. Mas a gente pode fazer isso indo. Onde a gente estiver indo, a gente pode fazer, que foi o que aconteceu com a Lê. No meio do trabalho que a gente estava, ela viu Jesus em mim de alguma forma e quis fazer parte disso, né? A Ruth foi mais ou menos... a Ruth cresceu em lar cristão, mas teve um momento que ela precisou ser arrastada pelo cabelo. Então, a Ruth não foi indo, foi empurrando. E cada um a gente vai... Sim, porque eu peguei aversão a isso, né? Eu peguei aversão por vários motivos, e aí eu precisei me afastar para depois ser puxada com muito carinho. Foi pelos cabelos, mas foi com carinho. Se é que isso é possível, a gente sabe que isso é possível. Mas e por isso que é importante a gente ter intimidade com as pessoas, para a gente saber como elas estão, quando elas realmente precisam da gente, para a gente saber quando que a gente tem que se afastar e quando a gente tem que fazer questão da pessoa, né? Em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É por isso que uma das meninas aqui foi batizada, né, no mês passado, e teremos mais batismo esse mês, porque a gente está realmente cumprindo o ID, né? O ID, o indo, o ID e o indo. Então, essa é a ideia. Aí você pode falar para mim, mas Kel, eu tô aqui por mim, eu não tenho respostas nem para as minhas questões, eu tô caindo de paraquedas, e ok, que Jesus já me pegou no colo, mas eu ainda estou com problemas, eu ainda tenho questões. Como que eu posso ajudar alguém nas condições que eu tô? Eu não tenho condição de ajudar ninguém. E em Mateus 22, tá em Mateus 22, 37 e 39, do 37 ao 39. Eu não vou ler tudo, mas só para vocês saberem onde tá? Tem um mandamento, né? Que é o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E a gente vai fazer uma reflexão, que é isso que a gente quer que vocês façam. Vocês leiam a Bíblia e reflitam em cima dela, tá? Amar o próximo, às vezes, a maioria das pessoas acham que amar o próximo é aquela pessoa que está lá no farol. É uma senhorinha que você vai ajudar a atravessar a rua, é alguém que você vai dar um dinheiro pela janela do seu carro. Geralmente é isso. Ter piedade das pessoas que estão próximas, mas que, na verdade, são distantes da gente, né? Mas o Senhor colocou como mandamento amar o próximo. Porque o próximo, aquele que divide o sal contigo, é o mais difícil. Então, por isso que ele fala, amai o próximo. Porque precisa de muito amor, que é dom de Deus, para a gente conseguir amar esse próximo. Diga, Ru. E o amor é uma escolha. O amor, ele não é um sentimento. O amor, segundo a Bíblia, ele é uma decisão, ele é uma escolha. Você escolhe amar o seu próximo, certo? Então, a gente lembra lá, nossa, mas como que assim eu vou escolher amar o meu próximo? Você lembra que quando a gente é amado, quando a gente aprende a ser amado por Deus, quando a gente realmente, o nosso coração começa a transbordar o amor tão grande
que a gente começa a entender o que realmente é esse amor, e aí começa a fluir, vem de dentro para fora. É algo que você começa a não entender, porque você começa a querer fazer pelo outro automaticamente, começa a vir, sabe? Então, esse amor começa a vir como uma decisão, né? Essa decisão que eu, a Kel e a Letícia tivemos de estar aqui toda terça-feira, nos dedicando a vocês, pegando nosso tempo, nos preparando para falar aqui, é uma decisão de amor, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas sedentas que estão precisando e a gente faz isso por amor a pessoas que realmente precisam, né? Então, lembrem-se disso, amor é uma decisão e você decide, é muito mais fácil você tomar essa decisão quando você entende o quanto o Pai te ama, o quanto Deus te ama, quando você sente lá no fundo que você é amado por Deus, lá no fundo, sabe? Quando você medita nesse amor. É isso. Então, exatamente. E aí vem o amar o próximo, e aí vem o difícil e meio. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí acontece que algumas pessoas não se amam, elas não cuidam da alimentação, elas não cuidam do corpo, elas não cuidam do emocional, da parte psíquica mesmo, né? E aí a gente não consegue nem se amar. E aí a gente quer amar o outro. E às vezes a gente acha que amar o outro é se anular e fazer tudo pro outro, tudo pro outro, tudo pro outro. E a maioria das pessoas que se anulam, elas não estão felizes. Primeiro que elas não estão nem... não tem como você amar o outro se você não consegue se amar. E aí, quando a gente faz tudo pelo outro e a gente não faz nada pela gente, a gente culpa a outra pessoa. Eu faço de tudo para ele, você não sabe o que eu fiz, é ingrato, porque você não fez de todo o coração. Você fez tirando mais do que você, e a gente precisa se amar. E quando a ordem dos fatores altera o produto, né? Quando a gente está bem, a gente consegue fazer bem para os outros. Se a gente não está bem, a gente faz bem para os outros, a gente vai ficar mal. E que vantagem, né? Que vantagem leva, Maria? Você está mal, você acha que Jesus fica feliz com você estar super mal para você dar no sentido de dar amor, dar cuidado para as outras pessoas? Ele quer que a gente compartilhe o que a gente tem. Então, se a gente tem amor, se a gente tem autoestima, se a gente está compartilhando, porque o amor, ele não divide, ele soma, né? Na verdade, quando a gente divide, a gente aumenta isso, né? Se a gente for pegar aí a multiplicação dos pães, eu vi uma vez numa célula, um exercício, né, que eles falavam sobre a multiplicação dos pães. Então, aqui eu tenho uma folha, mas se eu der essa folha para a Ruth, ela vai ficar com metade da folha. Se ela pegar essa folha e der para ler, as três vão ficar com folha. E se eu der essa outra folha aqui para a Carol também vai ficar com uma folha. E é isso que a gente faz. Quando a gente vai ver, tá todo mundo com um peixinho multiplicado. Então, eu não preciso ficar com uma folhinha só para mim, mas eu posso repartir esse amor. E quando eu reparto esse amor, ele é multiplicado. Então, essa é a ideia do amor. Não é simplesmente eu só dou para você e eu não fico para mim. Não, eu tenho o amor. E esse amor, ele realmente é multiplicado. Então, essa é a ideia, que a gente multiplique, né? Os encontros a gente tinha aqui em casa e a gente falou, a gente quer multiplicar para mais pessoas, porque a gente já tinha o contato com vocês, né? E a gente quis que vocês participassem dessa conversa com a gente. E a ideia é essa. Eu sei que a Tati não está vendo esse estudo sozinha, eu sei que a Ká já compartilhou com a Sá, eu sei que a Dani está tendo a vida transformada, a minha mãe também, todo mundo está aqui. É o Paulo que está aqui? Ou é a Amália? Não sei. O Paulo Amália, que também está aqui, e tem várias meninas, né, que assistem o gravado e que estão sempre aqui com a gente, então isso daqui ele está se multiplicando, porque a gente vai praticar isso no nosso dia a dia, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo. E, como eu disse, eu sei que às vezes a gente não consegue se amar, a gente não consegue compartilhar. E por muitas vezes eu falava, né, inclusive para a rua, amiga, chama alguém para vir com a gente, meu carro era lotado, ia com 8 meninas, meu carro é um carro de 5 lugares. Amiga, como você consegue? Ela falava que eu não consigo. Por quê? Porque ela estava precisando achar o caminho dela e ok. E olha aqui onde que a gente está agora. Cada um tem o seu tempo e não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. E no momento certo, a Ká também.
Há quanto tempo a Cá, né, lá atrás, quando a gente começou a frequentar, no Embu a Cá também ia. E já veio com a Sai, já trouxe a Sá aqui em casa, então é isso, no momento certo, quando a gente se sente preparada, a gente faz isso. Mesmo que a gente tenha várias questões ainda para resolver, porque ninguém aqui está resolvida. Quem resolve, filha, já vai para outro, para garantido, eu já leva, né? Então, estamos todos em constante aprendizado. Mas, em Sim, João e assim, 14... gente, é fulminante, né? Porque eu nunca consegui dividir nada nas minhas redes sociais sobre a minha fé. Eu nunca consegui dividir nada com ninguém. Eu nunca consegui ser quem eu realmente era, sabe? E de repente foi fulminante. Na hora que começa a queimar, queima, começa a arder. E assim, o Espírito Santo, ele é muito convincente. Na hora que ele te convida, na hora que ele te convence, na hora que o seu coração começa a arder, na hora que as lágrimas começam a descer do seu olho, na hora que as coisas começam a fazer sentido, nada faz sentido, mas tudo faz sentido, sabe? Tipo, você não está entendendo nada, mas ao mesmo tempo está fazendo tanto sentido, e aquela assim, parece que seu coração vai expandindo, parece que assim, o seu coração vai crescendo por dentro, vai tomando forma e tudo vai... E aí, assim, gente, aí toda a culpa vai saindo, porque você não precisa ter culpa, porque é no momento dele. Ele é tão querido, ele é tão amado, ele é tão, sabe? É tudo no momento impossível certo. não querer compartilhar. Pode falar, Cá, você levantou a mãozinha aqui. Pode falar. Se é que você quer falar. Se for, pode abrir o microfone, tá? Vou continuar aqui, mas pode, se você quiser, pode abrir. João 14:6 fala assim: Jesus é o caminho. Ele é a verdade e a vida também, mas ele é o caminho. E às vezes, a gente, né, como eu disse, às vezes a gente não se sente preparada, às vezes a gente acha que só quando eu tiver com a minha vida assim é que eu vou me sentir digna de. Primeiro, a gente nem merece nada. A gente nunca vai estar kits com Jesus. A gente nunca vai estar, ai, agora eu posso. A gente nunca vai poder. Porque isso porque nós somos pecadores, porque a gente erra todos os dias com todas as pessoas, a gente nunca vai estar 100% preparada, né? Então, não espere estar pronto para. Eu entendo que cada um tem o seu tempo, mas eu também entendo que tem um monte de coisinhas aqui no seu ouvido falando que você não é capaz, que você não consegue, que você não inspira ninguém. Você, o que você vai falar? Olha como está a sua vida, você viu o que você faz? Gente, não ouve isso. Porque não é sobre a gente. Quando Deus olha para a gente, ele vê Jesus purinho na nossa frente. Ele não vê os nossos pecados, os nossos erros. É óbvio que a ordem dos fatores, eu sempre falo, a ordem dos fatores alteram o produto, né? Não é porque eu sou pecadora que eu vou continuar pecando, até porque o próprio Espírito Santo é quem convence a gente. E vão ter pessoas que vão ser convencidas de uma coisa e o outro ainda não. Então, respeite a caminhada do seu coleguinha. Não seja pedras de tropeço para o seu irmão. Cada um vai ter o seu momento certo, tá? Mas lembre-se que Jesus é o caminho. Ele está no caminho. O final é a nossa casa, mas ele está com a gente a todo momento. E a sua caminhada, por mais difícil que possa parecer, ela inspira pessoas, tá? Nós podemos curtir o caminho e não apenas o destino. E aí vem Salmo 133, que diz assim: ó quão bom, bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. O quanto é importante a gente ter pessoas na nossa caminhada. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim, também com respeito a Cristo. Então, é como se um fosse o braço, a outra a perna, o outro a cabeça, o outro o coração, o outro o rim. Nós todos fazemos parte de um corpo só. Então, é importante a gente estar em contato. Por isso que vocês recebem mensagenzinhas aí da gente, por isso que a gente quer saber como vocês estão, e a gente quer que vocês saibam da gente também, tá? Porque, inclusive, a Letícia, uma vez, mandei assim, ó, ela me manda 900 áudios, eu ouço todos e respondo todos. Eu mandei 400 e ela... visualizado.
Eu ouço todo, senhora. Aí ela me mandou mais um monte. Eu também mandei alguma coisa do gênero, tipo, não mandei joinha porque não tinha ainda. Mas ficou assim. Daí ela falou, preciso de ajuda. Eu falei, então, mas aí eu dei um responder lá em cima. Eu falei, então, mas eu precisei de ajuda que você só ouviu? Que amizade é essa? Que é uma via de mão única? A amizade só vai? Eu não tenho amiga? Só sou sua amiga? Eu quero te ouvir, quero saber sua opinião. É importante a sua opinião para mim. Gente, que amiga é essa? Que só faz ligação, não recebe ligação sua, só faz? Falei, gente, não é assim não. Ela, sua amiga, aí descambou, entendeu? Aí começou a dar palpite na opinião, gente, é para isso que a gente precisa, para dar opinião, para falar, entendeu? Para falar, meu, não é assim, é assado. Que amiga é essa que só ouve? Ou que só fica falando? Eu amo ouvir áudio, mas eu quero que responda os meus também, né? E era um assunto sério. Não, deixa eu me defender. Gente, eu achava que ela Só a sabia defesa. muito, e eu não sabia nada. E eu, tipo, o que eu vou falar para ela? Ela que sabe tudo, eu nem vou falar nada. Eu só pergunto. Que absurdo! A amizade de mão única. Eu falei, tipo, agora você é amiga. E a Bíblia fala, né? Em Mateus alguma coisa, fala que trate os outros como gostaria de ser tratado. Então, assim, fiquei muito chateada porque ela não me respondeu. Faz muito tempo isso, tá, gente? Porque ela não me respondeu. Falei, eu vou usar o método que eu, inclusive, ensino, né? De perfil comportamental. Se ela me tratou dessa forma, ela gostaria de ser tratada dessa forma. Tratarei ela da mesma forma. Então, eu simplesmente ouvi e fiquei ali. Daí eu falei, ué, mas você quer a resposta? Mas eu tô te respondendo assim como você me respondeu lá em cima, não respondeu? Daí ela falou, minha filha, não sabia que você acha que sua opinião não é importante. Eu preciso de alguém para me ajudar a pensar, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Um membro precisa saber do outro. Imagina a mão, o cotovelo, o ombro não se importar com a mão faz o que quer e o braço vem para cá, o outro vai para lá. Não, gente, a gente precisa estar sincronizado aí com as coisas, né? Pois em um só corpo, nós somos batizados em um único espírito. Então, quando a gente é batizado, é quando a gente se torna um único corpo. E daí a gente é batizado também em um só espírito. E por isso que acontece com várias menininhas aqui, de falar assim, meu, tava pensando em você. Menina, acabei de falar isso. Meu Deus, uma manda, a outra mandou e as duas mensagens chegam no mesmo momento, porque é o mesmo espírito. Ele fala aqui, fia, tá mandando lá, é o WhatsApp espiritual, chegou na mesma hora, né? Então, chega porque é o mesmo espírito, ele antecipa as coisas que estão por vir. Você tem uma ideia, a outra já teve a ideia também. Quando uma vai falar para outra, menina, eu pensei a mesma coisa, é o mesmo espírito. Isso é estar conectado com o seu corpo, com os membros do mesmo corpo. Então, eu acho incrível, e eu tenho essa conexão com várias pessoas. Eu acho isso demais. Então, em que momentos a gente pode falar de Jesus, né? Então, lembra do id, que na verdade é o indo, é o id, eu indo? Em 1 Coríntios 11, do 1 e 2, fala assim, tornem-se imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente tem que ficar o mais parecido com Cristo. Gente, anos-luz, né? Quando a gente achar que tá parecido, ele deve olhar para, oh, meu Deus. Mas não tem problema, o que vale é a intenção, tá? Se a gente faz as coisas erradas com a intenção certa, é o que conta, né? Às vezes a gente fazer a coisa certa com a intenção errada também não é a melhor coisa. Mas o que vale é o nosso coração. Então, a gente tentar ser melhor a cada dia. Não melhor que o outro, mas melhor que a gente mesmo. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza Eu escrevi minha própria letra, não entendo. Romanos 8, 22. Espada no ar. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada, gente, não entendi isso daí, criada, geme até agora, como em dores de parto. Vocês já se sentiram assim? Em momentos de que a sua dor espiritual, ela dói no corpo, ela dói no corpo, que você fala, meu Deus, tá doendo demais, meu Deus, que dor é essa? Da gente chorar e falar, meu Deus, me ajuda. É assim que as pessoas estão, e que às vezes a gente tá. E não tem coisa melhor do que, do nada, a gente receber uma mensagem, que seja um versículo, que seja um post, que seja um inbox, falando, olha,
Aqui tem aquele louvor, né? Eu estou cuidando de você. Não tem coisa melhor do que a gente está precisando e ouvir isso. Só que para isso acontecer, Deus usa coisas e pessoas. Então, ele precisa que a gente ajude os nossos irmãos a passarem por esses momentos. E como ajudar uma pessoa numa caminhada que eu ainda não caminhei? Fala, olha, mas qual caminho? Então, linda, a gente vê aqui o próximo passo. Dei o primeiro, vamos ver qual que é o próximo aqui. Não tem problema a gente não conhecer a caminhada inteira. Ensina o que você sabe. É simplesmente o que você sabe. Ó, de terça-feira eu entro lá no negócio e eu tô vendo uns vídeos aí. Ah, elas indicaram essa pessoa aqui para eu seguir, esse daqui para eu ver, esse vídeo, esse filme. Ó, eu tô lendo um capítulo por dia do quê? Ah, pode ser aleatório, pode ser o que... Gente, ensina o pouco que você sabe. Vai ser muito quando a gente precisa de uma palavra. Isso já é muito, né? A gente precisa ouvir as pessoas, saber o que elas estão precisando, direcionar, acompanhar, porque ferro afia ferro. Lembra que eu falei que a Letícia só me ouvia? Que isso, gente? Só me ouvir? Tá doida? Precisa me ajudar. É ferro afiando ferro. A gente precisa falar, ó, Kel, eu acho que isso daqui não tá muito legal. Esse daqui eu acho que você pode ir por aqui, né? Ontem a Lê me mandou mensagem, ela falou, Kel, mandou uma mensagem. O que você acha disso? Eu falei, olha, eu acho isso, isso, isso. Ela falou, eu pensei a mesma coisa. Só foi confirmação. Então, não é que ela vai me falar o que eu tenho que fazer, que nessa situação eu faria desse jeito, mas isso sou eu. E várias vezes eu falo, ó, isso sou eu, Jesus não tá te dizendo não, viu? Sou eu mesmo. Eu acho que eu faria desse jeito aqui. Ó, amiga, eu tirei a palavra tá direcionando para essa parte, ó. Dá uma lida nesse versículo aqui, vê o que você acha. Então, vai ter momentos que vai ser você mesmo, e vai ter momentos que vai ser o Espírito Santo, e vocês estão juntos, conectados, né? Mas dá um norte para a pessoa, eu acho que por aqui é um caminho mais seguro para você ir. Aí, deixa eu ver aqui, já estamos quase acabando, tá? E aí, olha que lindo, Filipenses 2:4 diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? E eu sei que quando a gente está desesperado com um problema, que, nossa, o meu problema é o maior problema do mundo, tem alguém que também está com um super problema no mundo. E a Bíblia fala para você cuidar dos interesses dos outros, né? Então, você pode ajudar o outro enquanto o seu problema ainda não está resolvido. Em Gálatas 6:2 fala assim, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Em Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, que é o amor de irmãos. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente as da família da fé, que é a família que a gente escolheu, essa família aqui, de Jesus. Eu costumo dizer que o problema, se ele não tem solução, resolvido está, né? Gente, se não tem solução, vai ficar pensando nele para quê? Tá? Tem solução? Então, problemas que são impossíveis da especialidade de Jesus. Ele vai dar o jeito dele. Eu falo, Espírito Santo, conserte daí, querido. Olha, deu ruim. Não sei como, mas a Bíblia, Romanos 8:28, eu acho, fala... todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus consegue pegar coisas horríveis e transformar elas em maravilhosa. Então, ele sempre dá um jeito de fazer aquilo virar amor, tá? Então, só confia que é isso mesmo. E aí vem a coisa mais linda. Enquanto o meu problema não resolve, eu vejo as minhas irmãs avançando, e isso renova a minha fé. Eu vejo milagres na vida delas que me inspiram a confiar que a minha hora também vai chegar. É bom ter testemunhos, mas ver as nossas pessoas falando e ouvindo o nosso Pai não tem preço. E eu lembro que uma vez numa célula a Letícia falou assim, que ela tinha um testemunho para contar, e ela falou, gente, eu via todo mundo contando testemunho e eu não via a hora de chegar a minha vez, e eu tenho um testemunho para contar. Nossa, não tem coisa mais gostosa. E quando ela terminou, eu falei, amiga, você acha que ter testemunho é bom para contar? Porque você ainda não viu uma pessoa que você apresentou a Jesus contar um testemunho dela. É uma felicidade, assim, ó, sem tamanho. Não tem coisa mais incrível do que a gente ver uma pessoa que estava com um problema e ela conseguir resolver, simplesmente porque ela se conectou com Jesus e ela sentiu o amor de Jesus por ela. Gente, é impagável.
É impagável. Não tem coisa melhor do que a sua pessoa, simplesmente você ver a sua pessoa feliz, você passar por aquele momento que a sua pessoa estava triste, chateada, você me viu na depressão. A Kel, ela me viu aqui, ela veio, gente, ela me pegou pelos cabelos, porque eu não queria sair de casa. Eu não queria, assim, eu tava muito, muito, muito mal. E ela me pegou pelos cabelos, ela, assim, teve muita paciência comigo. E ela foi muito Na verdade, no dia que eu perdi, ela foi. E ela, tipo, sabe, foi uma caminhada, assim, de picos e vales, sabe? Mas eu tenho certeza que Não ela é tem. porque foi que tudo ficou maravilha, não, começou uma caminhada, né? Sim, mas eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de mim, Oh! porque eu sou uma pessoa dela, né? Sim. Então, assim, quer queira, quer não, eu tô nesses picos e vales aí, e ela tá me acompanhando. Então, né? Essa Nosso coisa aí. coração é assim, né? A gente nunca. Quem fica assim, filha, morreu, ó. Nós estamos assim, a gente tá vivinha da Silva, ó. Eu lembro desse testemunho de uma menina que tentou suicídio, é muito emocionante. Se vocês não viram, vocês coloquem no YouTube. Ela falou que ela estava no hospital, que ela tentou se suicidar, e ela fez até a tatuagem dos batimentos cardíacos aqui no pulso dela. E ela tentou se suicidar e ela estava no quarto e entrou um médico de branco. E aí ele pegou e falou assim com ela: por que você fez isso? Aí ela pegou e falou assim: porque eu não estava aguentando a dor que eu estava sentindo. Aí ele pegou e falou assim: mas a vida é assim. Se você, você tá vendo isso aqui? Aí ele mostrou para ela os batimentos cardíacos. Ele falou assim: se você for sempre assim, se você não tiver aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, se você tiver assim, você tá morta. É assim. A vida é assim. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A vida é assim. E aí ela pegou e agradeceu ao médico, né? Porque aquilo foi chocante para ela ouvir aquilo. E aí, quando a enfermeira entrou, ela falou assim: quem foi aquele médico que entrou, que acabou de entrar aqui? Aí ela falou assim, né, o médico respondeu: desculpa, a enfermeira respondeu: não entrou médico nenhum aqui, não. Ela falou assim: entrou sim, ele acabou de sair daqui. Ela falou: olha, eu tô no corredor, eu tô aqui o tempo inteiro, não entrou médico nenhum. Então ela acha que ou foi um anjo ou foi alguém, um ser espiritual que entrou lá e conversou com ela falando ali sobre os altos e baixos. A vida é altos e baixos, sobre altos e baixos. Exatamente. E a gente Então, aceitar esse altos e baixos, lindo. só que altos e baixos com Jesus é infinitamente melhor do que altos e baixos sem Jesus, né? E aí entra aí a questão da Bíblia. A maioria das pessoas que começam a ter contato com a gente fala: tá, mas eu vou ler a Bíblia como? E aí a gente achou um vídeo que fala sobre a Bíblia versus a ciência, né? Então colocaram algumas pessoas, na verdade, fizeram um estudo científico, colocaram a pessoa lá dentro de uma coisa de tomografia, talvez, sei lá, alguma coisa assim, e examinaram o cérebro das pessoas. Enfim, o estudo diz que pessoas que leem a Bíblia uma ou duas vezes por semana não tem muita alteração, tá? No cérebro, mas pessoas que leem Bíblia a partir de 3 vezes por semana, ela tem uma diferença absurda em uma parte do cérebro dela, que é responsável pelos sentimentos bons. Então, e ele diminui os sentimentos ruins. Então, quem lê a Bíblia todo dia é como se tomasse um remédio, só que sem efeitos colaterais ruins, né? Então, aumenta o amor, a bondade, a generosidade, basicamente os frutos do Espírito. E diminui os sentimentos ruins, então, de solidão, depressão, enfim, tudo que é ruim vai diminuindo. Então, a gente sabe que Jesus veio e o amor dele, a gente não precisa fazer nada para receber o amor dele, nada. Ele já deu todo o amor para a gente. Mas para a gente conseguir acessar esse amor, para a gente conseguir se relacionar com ele, a gente precisa fazer algumas coisas. Não porque a ordem dos fatores altera o produto. Porque eu recebo amor, eu busco o amor dele.
Então, ler a Bíblia, eu leio a Bíblia como se fosse um remédio, né? Um remédio tarja preta, que eu preciso ler todos os dias. Eu leio todos os dias, às vezes eu não consigo, mas eu ouço um louvor, eu faço minha meditação, eu estou em contato com Deus o tempo inteiro, mas pelo menos 3 vezes por semana eu sento, leio a Bíblia e escrevo, tá? Porque esse negócio de falar, eu falo com Deus todos os dias, e a Bíblia não, nunca leio. Legal. Quer dizer, não é legal. Tá? A gente precisa parar e ter esse tempo com Deus, a gente precisa ter esse tempo. E eu sempre falo, né, talvez aqui algumas pessoas possam não ter ouvido, que a gente conhece a Xuxa, a gente sabe a música do Hilary Larier, a gente sabe algumas coisas que aparecem na internet sobre ela, mas quem conhece a Xuxa realmente é a Sasha, porque a Sasha está lá com ela, todos os dias, sabe? Todos os dias agora não porque casou, né? Mas cresceu junto, sabe as preferências, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, que horário que ela vai dormir, porque tem relacionamento, e relacionamento é construído ligando para a pessoa, tendo tempo com a pessoa, falando com a pessoa. E a nossa forma de falar com Deus é através de oração e através da leitura da Bíblia, tá? Então, é necessário. Não porque é uma lei, não porque é uma regra, não, é porque precisa. Como que a gente vai comer só ligando para o iFood e falando, olha, mas você quer que entregue? Não, só estou comprando a comida, não precisa trazer aqui não, a gente precisa se alimentar, né, do que a gente compra. Eu sempre indico para as pessoas que falam que mas eu não sei ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu falo para começar pelo livro de João, tá? Porque é um livro cheio de amor, cheio de coisinhas que você tem que ficar descobrindo. Algumas meninas falam, quem é esse discípulo que Jesus mais amava? Fala assim, estava com os 11 e o discípulo que Jesus mais amava. Ele próprio. É como se eu falasse, estavam todos aqui reunidos e a discípula que Jesus mais amava. Eu, no caso. Eu próprio escrevi esse livro, entendeu? Então, João, ele se achava o mais amado de todos. Ele realmente era o queridinho de Jesus, porque Jesus contou os maiores segredos do Apocalipse, por exemplo, para João. Então, a gente sabe que ele realmente era muito especialzinho, muito queridinho, amadinho de Jesus. Mas Jesus amava a todos, né? Eu gosto de anotar o resumo. Então, eu tenho um devocional que ele é em branco. Apaguei minha luz de novo. É um devocional que ele é em branco, e daí eu que vou escrevendo os meus estudos. E é muito legal vocês buscarem curiosidades, tá? Então, tem várias curiosidades na Bíblia, eu tinha anotado aqui, mas o horário já está, né, bem adiante, então eu não vou nem falar as curiosidades da Bíblia, busquem as curiosidades de vocês. Já falei sobre vocês escreverem os versículos por tema, então procurar os versículos dá um Google do que é versículo de cura, de finanças, de sabedoria, sobre os frutos do Espírito, sobre os dons. É muito legal também pesquisar isso. E tem alguns filmes que é legal vocês assistirem. Tem 90 Minutos no Paraíso, O Céu é de Verdade, tem os 10 Mandamentos, que eu não sei se ainda está disponível, mas é muito legal. Tem The Chosen, tem o Quarto de Guerra, são coisas que vocês podem ocupar o tempo de vocês livres, colocando coisas bacanas aí para vocês assistirem, tá? Seja fiel nas pequenas experiências com Jesus. E você também vai ser fiel, ele vai ser fiel com você nas experiências grandes que você vai ter com ele. Então, enxergue Jesus nas pequenas coisas, enxergue os milagres dele, a vaga no carro, a fila do banco, a sua que anda mais rápido do que as outras, aquele lugar especial que você tem para sentar, aquela pessoa bacana que senta do seu lado. Esses são os pequenos milagres. Tá mimado. Isso. Exatamente. Se sinta mimado. Deixa eu ver se eu consigo. Que mais? Deixa eu ver. Eu comecei a buscar algumas coisas sobre EQM, que é uma experiência de quase morte, e todas as pessoas de todas as religiões, elas vão para o mesmo lugar, sabia? Que não tem um céu para cada religião. E foi muito legal assistir esses vídeos, porque esses filmes, inclusive, 90 Minutos no Paraíso, aquele A Cabana também, não anotei aqui, mas o A Cabana também é sobre uma EQM. Algumas pessoas viram pessoas lá no céu enquanto elas estavam em coma, pessoas que elas tiveram conexão. Então, 90 Minutos no Paraíso, o rapaz encontrou, quando ele chegou lá, tinha um amigo da faculdade foi encontrar com ele. E aí, quando ele voltou, ele procurou esse menino e descobriu que esse menino tinha morrido. E aí ele falou, como
como que eu encontrei ele lá? E aí falaram que esse menino se converteu porque essa pessoa que tinha uma EQM, ele falou de Jesus na época da faculdade. Então, a pequena contribuição que cada um tem as pessoas, essa contribuição, ela é contada lá no céu. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos nos encontrar lá em cima, isso eu não tenho dúvida. E a gente também não falou aqui, mas existe o galardão. Então, a minha irmã, que me ensinou a ter relacionamento com Jesus, é uma pessoa que tem participação aqui no galardão. Da Ruth, inclusive, da Letícia, porque eu falo que tem um marketing multinível lá no céu, né? Então, todo mundo o Senhor, ele vai coroando, né? Esse trabalho de compartilhar o amor dele. Mas, mais do que ter galardão, eu só quero entrar lá, só de estar lá já é maravilhoso. De encontrar vocês, vai ser melhor ainda, né? Então, eu sei que muita gente, talvez para algumas pessoas, pode achar que não faz sentido compartilhar, sendo que você ainda não tem uma caminhada completa. Mas lembra que isso fortalece a nossa fé. Então, para finalizar, eu vou ler de novo aqui. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que os acompanhavam. E a gente já viu sinais e maravilhas aqui desse grupo, então é uma honra estar aqui e ver que o Espírito Santo está presente, ele se manifesta entre nós. E assim como a Ruth pegou ali quais são as funções de Deus, eu tenho aqui do Espírito Santo, que é a figura de Jesus aqui juntinho com a gente. Ele é consolador e encorajador. Então, quando te faltar coragem, saiba que ele está aí para pegar na sua mão e falar, vamos lá, você consegue. Ele nos equipa com sabedoria e força extraordinária. Ele é ajudador, auxiliador, então ele faz junto com você. E ele concede poder sempre que necessário. Então, assim, eu acho que a gente não precisa de mais nada quando a gente tem ele, mas nada melhor do que a gente passar esse poder para as outras pessoas e falar, ei, você tem um superpoder, você também consegue. E juntas a gente ir compartilhando a fé de Jesus. Eu acho que a gente pode parar de gravar. E eu queria que... A Tati tá aí? Tá, né?